Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Obrigado por interagir, sua opinião, seu comentário, nos contar de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. A gente sabe que tem brasileiro assistindo no metrô em São Paulo, nos Pampas Gaúchos, nas praias do Nordeste e nos confins do Amazonas, Acre, Mato Grosso e os com muita saudade do Brasil em vários países mundo afora. Participe do chat ao vivo e, muito importante, não esqueça de ver se o sininho de notificações está ativado para receber nossas atualizações. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro lançou um programa que pode ser um grande reforço na preservação do meio ambiente. A aposta para diminuir o desmatamento na Amazônia e melhorar a imagem da política ambiental brasileira é o programa Adote um Parque. A iniciativa, que já tem a adesão da rede de supermercados Carrefour e a promessa de 5 outras empresas já, dispondo de 14 milhões de reais iniciais para ações de preservação de áreas de proteção na Amazônia. É aquilo que a gente disse, a soma de esforços, a união, isso é fundamental. O programa prevê que empresas nacionais e estrangeiras possam doar bens e serviços para ações de monitoramento, combate ao desmatamento e queimadas ilegais, recuperação de áreas degradadas e implementação de planos de manejo sustentável para a preservação de unidades de conservação. De acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente, na primeira fase do programa, o foco será de 132 unidades de conservação federais na região da Amazônia Legal. Os parques ocupam 15% do bioma amazônico e equivalem a 63,6 milhões de hectares. As empresas ou um grupo de empresas poderão adotar um ou mais parques e terão que apresentar um plano de trabalho na área, um cronograma de trabalho e relatórios trimestrais do que está sendo realizado. E em troca desse investimento, gente, as empresas serão consideradas empresas parceiras e poderão usar essa denominação em publicidade. O lançamento do programa Adote um Parque aconteceu no Palácio da Alvorada com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O Gilson bem conhece isso enquanto ministro do Turismo, a cordialidade do povo brasileiro. E não tem porquê Brasil e França se distanciarem. Afinal de contas, somos vizinhos. A maior fronteira da França é o Brasil. Até botei aqui, para não esquecer, 730 quilômetros de fronteira. Temos que ser amigos. E essa vinda do Carrefour na frente, como a primeira empresa a assinar, a ter esse compromisso conosco, via o nosso prezado Ricardo Salles, é gratificante para nós. O Brasil é o país que mais preserva seu meio ambiente. Muitos países não se fala em mata ciliar, mas quando acontece algum problema conosco, a grande maioria dos países entende isso, mas uma minoria usa politicamente. A gente sente. A nossa região amazônica é maior que a Europa Ocidental. Cabe dentro dela mais de uma dezena de países da Europa. Como é difícil, Ricardo Salles, tomar conta disso tudo. E vem aquela bronca, né? Aquela ponto 50 em cima do meu peito em especial. Nós queremos colaborar, não temos como deter desastres. Como de vez em quando a Califórnia toda pega fogo, é isso mesmo? É lógico, dá uma repercussão, mas não tanto quando acontece algo dezenas de vezes menor no Brasil. Então, essa feliz iniciativa do Ricardo Salles, para minha grata surpresa e alegria, o primeiro CEO que incorporou é de uma rede de supermercado francesa. E ao ele se voluntariar, a ajudar a adotar um parque, é igual adotar uma criança, né? Tem despesa, ele sabe disso, mas é muito bem-vindo. Que nós podemos falar para aqueles que nos criticam, é o seguinte, olha, nós não temos condições, por questões econômicas, de atender nessa área.
veio nos ajudar. E uma empresa francesa foi a primeira que apareceu. Isso, obviamente, é um marco para nós. É uma realidade, é uma prova que o projeto do Ricardo Salles é bem-vindo e despertou a atenção e o interesse de muitos empresários. Outros estão a caminho já bastante avançado. Então, eu quero cumprimentar esse amigo nosso, o francês, que está à frente aqui do Carrefour no Brasil, por acreditar na gente. Gente, desde o início do mandato do seu esposo Jair Bolsonaro frente à presidência da República, a primeira-dama Michele Bolsonaro tem feito participações regulares em campanhas, visando dar visibilidade a diversos desafios que milhares de brasileiros enfrentam e somar esforços para a superação. Algumas das campanhas em que ela participa mostram situações dramáticas que muitas pessoas e famílias enfrentam e que a grande maioria dos brasileiros nem se dá conta disso. Assim, aproveitando o respeito e o carinho que recebe dos brasileiros, ela parece que está conseguindo dar visibilidade a causas nobres, incentivando que outros brasileiros façam o mesmo e apoiando Pátria Voluntária. Para você ter uma ideia, há brasileiros, gente, que nasceram há 15, 20 anos e com meses de vida seus pais descobriram que aquele bebê era diferente. Era a atrofia muscular espinhal, doença genética rara, progressiva e muitas vezes letal que afeta a capacidade do indivíduo de caminhar, comer e, em última instância, respirar. E então pessoas, bebês até, passaram a viver em uma UTI hospitalar. E o tempo foi passando, e na UTI aquela pessoa vivendo 15, 20 anos ou mais em um hospital. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar a família? Como é importante que surjam anjos para ajudar, para amparar, para contribuir, para facilitar. Por isso, fevereiro é considerado o mês dos raros. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar disso. Mas o programa Pátria Voluntária está trabalhando uma campanha para conhecer as experiências de voluntários que acolhem pacientes e familiares com doenças raras. Um dos vídeos traz uma mensagem da primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. No mês dos raros, nós do Pátria Voluntária gostaríamos de conhecer a experiência dos voluntários em instituições que acolhem pacientes e familiares com doenças raras. Sabemos que as pessoas com doenças raras precisam de atenção multidisciplinar e o trabalho dos nossos voluntários raros, junto às organizações não governamentais, é fundamental. Conte a sua experiência para nós em um vídeo no máximo de 30 segundos, na posição horizontal, e envie até o dia 15 de fevereiro para o e-mail patriavoluntaria@presidencia.gov.br. Participem! Fazer o bem é para você também! E tem um projeto que quer tarifa social para que população de baixa renda tenha gás a R$ 35. Eu tenho um amigo que, quando vai comprar algo, seja o que for, ele costuma dizer o seguinte: nossa, está tudo pela hora da morte. É por aí, né? Um exemplo disso é o gás de cozinha, que em alguns estados chega a custar, anote aí, ó, R$ 105. Agora imagine esse valor no orçamento de famílias de baixa renda ou beneficiários de assistência social. Difícil, né? Um projeto de lei em tramitação na Câmara poderá trazer um pouco de alívio a essa situação. É que ele cria uma tarifa social para o gás de cozinha, benefício que permitirá às famílias de baixa renda adquirir o botijão de gás de cozinha de 13 quilos por R$ 35. A proposta define como beneficiários as famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CAD Único, e com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Caberá ao Tesouro Nacional custear a nova tarifa social a ser regulamentada pelo Poder Executivo. O texto prevê também o atendimento de pessoas idosas ou com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada.
Para se ter uma ideia, em 2019 o preço médio do botijão chegava a R$ 69,24. Disparou em 2021 e já é vendido a R$ 105 no Mato Grosso e no Acre, R$ 90 em São Paulo. Aqui no DF, por exemplo, comprei semana passada, viu? R$ 85. Não é fácil. Você viu que o presidente Bolsonaro foi acusado de perseguir pedófilos, que muitas disseram, bom, se ele está fazendo isso, está certo. Vimos que o presidente disse que não persegue ninguém, mas que nesse caso ele quer ver os malfeitores apodrecerem na cadeia. E agora uma nova informação foi divulgada pelo jornal Gazeta do Povo do Paraná, dando conta que um instituto fundado pela antropóloga e ativista pela legalização do aborto, que fez a acusação contra o governo Bolsonaro, recebeu 5,2 milhões de reais do governo federal para a realização de 15 projetos diferentes entre 2005 e 2014, quando o Brasil era governado pelo PT, não é? Nas gestões de Lula e Dilma. Segundo a reportagem, o Instituto é uma das instituições que atuam com mais empenho para a legalização do aborto no Brasil. O Instituto e sua fundadora defendem também o antipunitivismo, ou seja, a teoria de uma sociedade que reduz ao máximo a aplicação de penas contra crimes. É a nova moda do momento, que inclusive é uma das bandeiras de Joe Biden nos Estados Unidos. Como diria o próprio presidente Bolsonaro, está com pena de certos anjinhos que roubam, tiram a vida, atormentam pessoas de bem? Então leva para casa, cuida deles, tira eles da sociedade que tanto maltrata esses coitadinhos, leva para casa. E assim descobrimos que por trás de muitas críticas ao governo, mais uma vez atualmente, teve dinheiro rolando em governos passados, ao desmame, para propósitos, dinheiro usado para propósitos que certamente a imensa maioria dos brasileiros não aprovaria jamais. E tem projeto de lei para tentar impedir a censura e a violação da liberdade de expressão no Brasil. Foi protocolado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 291 de 2021. O projeto tem como objetivo conter o avanço da censura das Big Techs das redes sociais no país por meio de multas e suspensão do direito de operar no Brasil por 90 dias. Entre os autores do projeto está o deputado federal Daniel Silveira, que em entrevista ao portal Terça Livre disse que não se pode mais tolerar a violação da liberdade de expressão no país. Segundo o deputado, essas empresas têm um contrato dentro do Brasil com normas legais vigentes que são literalmente ignoradas, principalmente a Constituição Federal, que expressamente garante a liberdade de expressão. Então, isso não pode de maneira alguma ser tolhida, disse o deputado, que também falou de outra finalidade desse projeto. De acordo com ele, o PL tem o objetivo de servir também como forma de prevenção para não permitir que essas Big Techs atrapalhem o processo eleitoral que ocorrerá no ano que vem, em 2022, abre aspas. Pode ser que em 2022 eles venham a agir de forma geopolítica ou política interna, atrapalhando o processo eleitoral, como aconteceu nos Estados Unidos, fecha aspas. O parlamentar também afirmou ter conversado com o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, sobre o projeto, e o presidente respondeu que solicitará que seja de urgência constitucional. Os bloqueios que têm ocorrido de forma deliberada nas redes sociais só poderão ocorrer em caso de ordem judicial, se a postagem de fato incorrer em crime, afirmou o deputado. Também são autores do projeto 291 de 2021 os deputados Júnior Amaral, Major Fabiana, Cristo Anieto, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Carlos Jordi, General Girão, Alê Silva, Hélio Lopes, Luiz Felipe Bragança, Felipe Barros, deputado Sanderson, Major Vitor Hugo, Aline Sleltias, o Márcio Labre, doutor Ovando e Giga Peixoto. Fernando Henrique Cardoso espera Rodrigo Maia de braços abertos no ninho tucano. É o que ele deixou bem claro em uma publicação em suas redes sociais.
Tá um vucu-vucu no ninho dos tucanos aí, não é? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o PSDB acertou em convidar o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para entrar para o partido. Ele disse torcer para que o parlamentar aceite o convite. Fez bem o PSDB em convidar Rodrigo Maia para entrar no partido. Presidiu corretamente a Câmara e é bom quadro político. Tomara que aceite, escreveu FHC. A convocação de Maia para o ninho tucano foi feita pelo governador de São Paulo, João Dória. A ideia de FHC, de Dória, Maia, e podemos somar aí outros nomes, Mandetta, até o Luciano Huck e outros, é formar uma frente de oposição ao governo Bolsonaro. Claro que Dória encabeça a ideia de que ele seja o candidato e sua sede ao pote, em demasia, já enfrenta uma rejeição imensa dentro do seu próprio partido. Aliás, por sua declaração pública, inclusive, tem mais possíveis candidatos no ninho tucano. Tem mais um tucano também querendo virar presidente. No caso, uma tucana. E foi, sabe quem? Joyce Hasselmann, que afirmou seriamente no programa Pânico, Jovem Pan, que vai ser presidente. Joyce garantiu, vou ser presidente. Vai demorar, mas eu vou ser presidente, disse confiante a política que participou no programa Pânico, programa de humor. Depois que alguns religiosos ligados à esquerda foram pedir impeachment do presidente na Câmara, teve um vídeo com um dos pastores evangélicos mais conhecidos, queridos do Brasil, ele que faz pregações, evangeliza, sempre com uma pitada de humor, e um vídeo dele está circulando intensamente nas redes sociais. No vídeo, o pastor Cláudio Duarte fez uma defesa fortíssima ao presidente Jair Bolsonaro, criticou os que propagam ataques fúteis ao governo e reafirmou seu apoio ao Brasil e ao presidente. Cláudio Duarte, que é uma figura pública com milhões de seguidores, disse que, apesar do governo não ser perfeito, Jair Bolsonaro é o que mais se aproxima de suas convicções e valores e, por isso, ele continua apoiando e não é a favor de impeachment. Alguns dias atrás, eu vi aí a publicação que os evangélicos estavam pedindo o impeachment, ou protocolaram um documento falando, ou pedindo o impeachment. Olha, eu conheço muitos líderes religiosos muito relevantes, certo? Eu conheço personalidades gospel com redes sociais aí astronômicas. E eu confesso a vocês, nenhum deles me disseram e se posicionaram a favor do impeachment. Então você pode perguntar, mas pastor, qual é a sua motivação em defender o governo? Bom, a minha motivação, eu posso dizer a você, minha experiência com a oposição foi traumática. Seus valores, seus princípios, certo? Que diz respeito à família, a casamento, certo? À corrupção. Eu não estou dizendo que o governo atual é perfeito, mas na minha visão, ele é muito melhor e muito superior em valores, princípios, certo? Tem coisas que eu não concordo, tem posicionamentos que eu não concordo, mas o posicionamento do governo atual e os princípios ainda estão muito mais próximos do meu do que da gestão anterior. Então que isso fique claro e esclarecido aí a todos vocês antes de ver uma crítica ou a defesa. Pergunte o que aquela pessoa ou instituição está ganhando ao fazer aquilo. Talvez isso fique um pouco mais claro. Relatório da reforma tributária deve se basear em 3 propostas principais. A comissão mista da reforma tem até o dia 31 de março para aprovar um parecer. O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que vai apresentar um texto que contenha pontos consensuais das 3 principais propostas em tramitação: a PEC 45, a PEC 110 de 2019 e o projeto de lei 3887 de 2020. Ele explicou que seu relatório vai se concentrar na simplificação dos impostos sobre consumo. Segundo Ribeiro, a criação de uma contribuição sobre movimentações financeiras para substituir contribuições previdenciárias que vinham sendo defendidas pelo governo poderia tramitar de forma separada, em caso de decisão do Executivo neste sentido.
Aguinaldo Ribeiro disse que novas contribuições são sujeitas à regra de 90 dias para entrarem em vigor e, por isso, podem ser tratadas de uma forma diferenciada. O deputado disse que, pessoalmente, é mais favorável à rediscussão do Estado brasileiro do que à criação de novos tributos. Ribeiro afirma que já foi demonstrado que a PEC 45 tem a capacidade de fazer o país crescer 15 pontos percentuais em 20 anos, considerado o período de transição de 10 anos previsto na proposta. Ele afirmou também que um período menor pode acelerar o resultado. A PEC 45 prevê a unificação de 5 impostos que incidem sobre o consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Eles se tornariam novo imposto sobre bens e serviços, o IBS. A tributação também ficaria concentrada no local de destino das mercadorias e não na origem de fabricação. A ideia é ter uma alíquota única e neutra em termos de arrecadação. Para isso, porém, o setor de serviços, que tem menos fases de produção que a indústria, seria mais onerado. Durante as discussões da Comissão Mista da Reforma Tributária em 2020, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também se manifestou de forma contrária a qualquer hipótese de compensação de perdas pela União e a criação de um comitê gestor tripartite do novo sistema. O governo também já anunciou que pretende enviar uma proposta para reformular a tributação da renda, aumentando assim a taxação dos mais ricos. E pretende propor uma reforma da tributação de combustíveis para que ela não aumente com o aumento dos preços internacionais. A Comissão Mista da Reforma Tributária tem o prazo até o dia 31 de março para aprovar um parecer. De Brasília, Fábio Santos. A informação que ganhou destaque, gente, sobre a autonomia do Banco Central e como isso pode ajudar o Brasil, segundo Paulo Guedes. O ministro da Economia disse que isso trará estabilidade monetária. A autonomia do Banco Central é um projeto antigo, um sonho de mais de 40 anos. É um projeto decisivo para garantir estabilidade monetária do país, para garantir o poder de compra da moeda, dos salários, das aposentadorias e das execuções orçamentárias, disse Guedes. O ministro classificou de avanço institucional extraordinário a aprovação da proposta. Para Guedes, a aprovação do projeto terá efeitos sobre a vida do cidadão, garantindo o poder de compra da moeda ao impedir que o Banco Central sofra pressões de governos. A autonomia é uma garantia de que aumentos setoriais e temporários, como material de construção e supermercados, não devem se transformar em aumentos permanentes e generalizados, que é a espiral inflacionária. O Banco Central está sendo restabelecido com uma boa governança monetária e isso é momento de celebração, comentou animadamente o ministro ao elogiar a condução do Banco Central. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a aprovação da proposta é importante para blindar a autoridade monetária de interferências de governos de ocasião. O desprendimento do atual governo de tratar este tema com absoluta normalidade, enquanto tantos outros governos sempre interferiram nesta pauta para que ela não tivesse aprovação, disse ele. Algumas das principais mudanças, gente. Você sabe o que é essa autonomia do Banco Central? É uma autonomia formal que concede mandatos fixos de 4 anos para o presidente do Banco Central e os diretores da autoridade monetária, num modelo semelhante ao das agências reguladoras. Os mandatos não poderão coincidir com o do presidente da República. Hoje o Banco Central é vinculado ao Ministério da Economia e os diretores podem ser livremente demitidos pelo presidente da República. O projeto visa conferir essa autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira ao Banco Central para que ele execute suas atividades sem sofrer pressões político-partidárias. Além de controlar o poder de compra da moeda por meio da meta de inflação, o órgão terá como atribuições suavizar as flutuações da economia e fomentar o pleno emprego no país. E a pergunta que fica é, poxa, o Banco Central já não tem autonomia?
O Banco Central brasileiro já é visto internacionalmente como uma instituição bem sólida, que vem consolidando sua autonomia, sobretudo depois do estabelecimento do regime de metas há 20 anos. Porém, passou por alguns episódios duvidosos, aí no período petista, como por exemplo, entre 2011 a 2016, durante o governo de Dilma Rousseff, ou seja, a interferência foi possível a bel prazer de políticos. Com a aprovação, a autonomia isola do Banco Central, o Banco Central da interferência política. E o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, deu aquela atenção especial aos brasileiros em encontro no Palácio da Alvorada. Estou chegando mais cedo, tem um despacho aqui, tá? Você não estaria mais tempo lá. Satisfação. Emoção, presidente. A gente viu em algum lugar ou não? Acho que não, né? Talvez no Guarujá, lá. Pode ser. Eu sou lá de São Paulo. Pode ser. Pode ser. São Paulo, talvez por lá. Presidente, Tudo bem? prazer, presidente. Renato. Presidente Ana do Pará. Fizemos Meu uma nome é Cris, excelente... vim de Massachusetts, exclusivamente para cumprimentá-lo, dizer que fui um cabo eleitoral teu, via internet de lá. E que estamos para cumprimentar, dizer que o senhor realmente é um presidente que nós temos orgulho. Tu voltou de lá? Não, não votei porque tinha problema com o título. Tá. Mas a maioria do meu pessoal votou. Fora do Brasil, acho que todo lugar foi mais de 90%. Não, foi mais exatamente. E nós tietamos bastante via internet, pelo menos isso nós fizemos. Okay. Eu não votei porque realmente tinha problema com o título na hora de fazer a renovação. Mas graças a Deus está tudo certinho agora. Presidente, no Pará o senhor não ganhou, mas nós estamos fazendo um trabalho... Foi o único estado fora do Nordeste onde eu não ganhei. Nós estamos fazendo um trabalho lá fantástico. 2 semanas atrás colocamos mais de 1.200 carros em apoio ao Jair Bolsonaro, claro. Gostaria que o senhor pudesse mandar um abraço lá para o pessoal do Pará, para a direita conservadora, que tem de apoiar. Está gravando aqui? Tá aqui. O pessoal da direita conservadora, em nome de Nana Magalhães. Nana Magalhães, um abraço a todo mundo e muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Obrigada, Presidente, o senhor agora vai voltar a usar a caneta Bic? Uma reconciliação, né? Qual o país que tem a maior divisa com o Brasil na França? Responda aí. O Brasil, não. Qual país tem a maior divisa com a França? É o Brasil. 730 quilômetros. Então fomos um programa do Salles e Adote um Parque. E o responsável pelo Carrefour no Brasil, né? A empresa francesa, foi o primeiro. Agora, nós não temos problema com quase que país nenhum no mundo. E as coisas sempre do meu lado, né? No que depender de mim, pode melhorar. E com toda certeza, o meu pronunciamento agora ajudou um pouco nisso. Agora, tem país que olha o Brasil e vê como um rival nos commodities. Aí vem os ataques. Mas tudo bem. Tudo em paz aí. Um abraço a todo o povo francês. Somos apoiadores lá do Aliança pelo Brasil. Tá. Estamos aguardando, né, esse novo partido. Não, vai ser difícil, que eu tenho que... O meu limite longo para organizar para as eleições de 22 é março. Até lá não vai estar... Quase certeza não vai estar pronto. Mas continua, a gente vai continuar fazendo, né? Presidente, mande só um alô para a minha irmã de Portugal. Eu disse que vinha aqui a Brasília. Tua irmã, como é a tua irmã? Lete. Dona Lete, um grande abraço do Patrício Bolsonaro. Okay? Confira agora reflexões emocionantes no canal Reflexões, mais uma linda lição de vida. Gratidão pela sua atenção e, mais uma vez, um lembrete, não esqueça, veja se o sininho de notificações está ativado. E que Deus abençoe a você e a sua família.